Exato. E você acha que tinha acordo pré-nupcial ou não, nesse caso aí? Pode ter, sim. Né? Apesar que eles dizem, no regime da comunhão parcial de bens, é o único regime que a gente não é obrigado a fazer o pacto antinupcial. Todos os outros regimes, na separação convencional, na separação obrigatória, na comunhão universal, por exemplo, Thiago Nigro tem um pacto, porque é obrigatório. Um pacto Antinupcial. que aí significa o quê? Que ele tem um acordo Ele que, tem um acordo. em caso, eventualidade de acontecer alguma coisa, tá descrito lá. Ele tem um acordo, porque em todos os regimes, exceto na comunhão parcial de bens, é obrigado pela lei a ter um pacto antinupcial. Então, apesar dele ter comunicado todos os bens dele com a Mayra Card, eles têm um pacto antinupcial. Entendi. Porque a lei exige. Agora, a Virgínia e o Zé Felipe, eles estão na comunhão parcial de bens. Então, eles podem ter ou não ter. Mas que eles já têm um planejamento, eles têm, porque eles têm holding. Tá bom. Então, eles já fizeram algum planejamento patrimonial. Não, com certeza estão super bem assessorados, né? Sim. Ou não, talvez. O que você acha, doutora? Será que eles estão bem assessorados? Exato. Não sei. Não eu sabe, acho que... Né? Quando você pega casos famosos, assim, de pessoas... pessoas famosas, você acha que não... Pode acontecer também estarem mal assessorados, né? Então, lógico, muito. Pode já acontecer. peguei muitos casos que foram acordos de pessoas famosas que deram processos terríveis. Aí, outro dia eu postei, né, da Ticiane Pinheiro, que ela estava no casamento do Roberto Justus. E aí eu falei, olha, isso daí é o ideal de família, né? Fiz um textinho em cima. Aí todo mundo começou. Mas isso aí é porque é divórcio de rico. Não, gente. Rapidinho, Ticiane Pinheiros é ex do Roberto Justus. É. E estava no casamento dele? Na renovação de votos. Mas ela já tá casada com outro. Meu Deus. Entendeu? Aí eu falei, enfim. Eu falei, isso daí é o modelo ideal, entendeu? Ela já tem filho com outro, ele já tem filho com outra. Isso daí seria o ideal, né? Que as pessoas se dessem bem, desse jeito. Aí começaram a responder, mas é porque eles são ricos. Não. As maiores brigas, e principalmente essas brigas que usam os filhos, que colocam os filhos em conflito, que fazem a manipulação psicológica nos filhos, são de pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que começam a brigar por causa de dinheiro e acabam envolvendo os filhos. Então não tem nada a ver, né, de ser... mas a Virgínia, quando estava com o Zé Felipe, ela não tinha uma condição financeira, por isso que ela chorou. Porque eu recebi essa mensagem. Com o Rezende. O Rezende. Uhum. A Virgínia, quando estava com o Rezende, não tinha uma boa condição financeira. Por isso que ela chorou. Recebi isso no meu... Foi o que eu quis dizer, mais ou menos. Sim. E hoje ela tá numa boa condição. Não, a dor é a mesma, independente da tua condição financeira. Depende da fase do luto que você tá. Depende de quem tomou a decisão, entendeu? Tá, porque eu pensei, tipo assim, agora que ela já tem sucesso financeiro, dinheiro e tal, beleza, meu casamento acabou, mas eu ainda sou a Virgínia, entendeu? Naquela época ela talvez não era ninguém, não ela tinha ficou um pouco... Então, Tem exato, eu acho que a mais. realmente a parte financeira eu acho que pode pesar, de vez em quando a pessoa fica um pouco perdida, assim, caramba, terminou comigo, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, quem sou eu? Tô crescendo na internet, não tenho ainda, não faço publis ainda pra eu conseguir grana, não tinha bet na época ainda, então ela ficou meio perdida. Aí agora, beleza, ela terminou, ela consegue se sentir segura, obviamente tem outros fatores também. Mas ela era só namorada, né? É só namorada, e ela tava crescendo na internet, mas o Rezende era gigantesco, se não tô enganado. Ele era. Ele era. No YouTube. Exato. Então, acho que é isso. Cara, assim, bizarra essa história e vamos descobrir nos próximos capítulos se realmente acabou, se foi marketing, se foi estratégia. Se vai sair música nova, álbum novo, né? Temático. Nossa. Agora a música ele vai lançar... Essa é a temática, né? Todo mundo vai falar que ele fez pra Virgínia, se ele lançar alguma música em relação a Boa. Mas agora ele vai aproveitar o hype. Não, mas é que depois ele cantava sertanejo e depois que ele conheceu a Virgínia e começou as bets, ele canta funk agora. Ele mudou o estilo musical. Tanto que tem uns memes assim, agora o Zé Felipe vai voltar a cantar música boa. Música boa. É que ele tá fazendo música mais pra dancinha, assim, que a Virgínia fazia, inclusive, né? Essa daí do Tigrinho, é ele que canta com o Oruan. Nossa Senhora. É dele a música? Isso! Nossa, com o Oruan ainda piorou. Exato. Mas é um divórcio aí pelo que eu vi, até a gente já falou sobre isso, mas eles acumularam de patrimônio quase que... Tem sites que falam que é 400 milhões, tem sites que falam que é 500 milhões, Caramba. e dizem que 400 milhões vieram dela e 100 milhões vieram dele. Eu vi que ela tem o triplo dele, quase. Né? Então, mas se eles estão na comunhão... Essa proporção aí, então, mas se eles estão na comunhão parcial de bens,
não interessa quanto veio dele e não interessa quanto veio dela. Meio a É meio. tudo meio. Vai somar e vai ser meio a meio, tá? 50-50. É o que acontece muitas vezes com mulheres que deixam de trabalhar e aí o cara estão na Sim. comunhão parcial de bens e no divórcio o cara fala, não, mas eu que trabalhei é tudo meu. E não, né? A Uhum. mulher deixou de trabalhar, estão na comunhão parcial de bens, Uhum. Sim. ela tem direito à metade. Então as pessoas não se conformam, né? Aham. Então nesse caso foi ela que ganhou mais dinheiro, mas ele vai ter direito. Sim. Uhum. E ela tem uma empresa de maquiagem também, não tem ou não? De A Wii- Ela tem, de cosmético, cosmético. Pink. Sim. Ui, Pink. Eu não sei, eu vi em alguns sites que ele é sócio da empresa, mas Entendi. não dá pra saber, né? Nossa, vai ser uma confusão, hein? É. Imagina a dor de Mesmo cabeça. se ele não for sócio da WePink, ele vai ter direito à metade do valor da cota dela. Entendeu? Ele não vai tá. virar sócio da WePink Mas as pelo cotas divórcio, dela- mas se ele não for sócio, ele vai ter direito ao equivalente à metade das cotas Não, dela. e eu vi também que ano passado a WePink faturou 750 milhões de reais. Só em um ano. Não é Sim. pouca coisa, não. Pois é, comenta aqui a sua opinião do que você acha que vai acontecer, do que vai rolar. Faltou algum dado aqui, algum comentário, alguma estatística desse caso? Luizito, Igão, doutora Ana? Acho que não. Os jatos, né? E agora, 2 jatos? Que É, pena, né? Aqui, ó, igual esse jato. Pena Exato. que não é melhor que o nosso, né? Esse jato é Exato. melhor. Esse Nossa. jato aqui é maior e É, mais mas- turbulento. É, então, olha lá. Exato. Verdade. É isso. Se você acha que é marketing, comenta. Se você acha que realmente aconteceu, comenta também. Queremos saber a sua opinião. E eu acho que é isso, doutor. Obrigado pela sua análise aí, muito bem profissional na sua Jurídica área aí. falando, né? Obrigado de novo por voltar aqui no nosso jato. E é sempre bem-vinda de volta. Agora, toda vez que tiver um caso de divórcio aí, Verdade. qualquer advogado, Pode É. me chamar. Não, topíssimo. A gente, sabe uma coisa importante que a gente não falou? O quê? Sobre a exposição dos filhos, né? Exato, foi o que eu perguntei. É. Eu posso falar? Claro. Dá Claro. tempo? Claro. Com certeza. Dá mais um voo aí. Ah, pra dá gente uma falar, né? Vamos- Arremete, vamos né? arremeter. Vamos arremeter um pouco. Em relação à exposição, né? Se eles não concordarem, vai ter que ter alguma ação judicial, porque é o oversharing, né? É o Sim. excesso de exposição das crianças. Então, o que que acontece? A mãe conta uma história da vida dos próprios filhos, que nem sempre corresponde à realidade do que aconteceu. Uhum. Então, é muito difícil você ter uma história da sua própria história contada. Tá, entendi. Além disso, né, a gente sabe que a pressão começa desde cedo, Uhum. Tá né? bom. A ansiedade, o medo do cancelamento. A Virgínia tem muita segurança, mas nem todo mundo tem, né? Uma hora ou outra, aquela segurança pode falhar, né? Então, bom. é assim, é bem complicado essa exposição dos filhos, como ela postou com o filho na UTI. Ela Então, a postou. criança tá toda Nossa. com... Nossa. Sabe o que eu acho talvez o mais cruel ainda e o mais importante é que essas crianças elas não têm mais a opção de serem privadas ou restritas. Tipo, sabe lá, pelos traços de personalidade de cada uma tende a ser um pouquinho mais Sim. envergonhada ou algo do tipo, Introvertida, né? introvertida, é essa palavra. Ela não tem essa opção porque, tipo, o pessoal já sabe Exato. quem ela é, já é exposta desde cedo. É, Sim. total. Tipo, isso E é muito tudo bizarro. que cai na não tem nenhuma lei que internet... proíbe isso, não? Então, tudo que cai na internet não tem como você tirar. Exato, Tipo, eu sim. achei o vídeo Uhum. da Virgínia terminando do Resende. Eu nem sabia quem era a Virgínia na época do Resende. E às vezes ela posta e apaga, em 2 minutinhos Isso, já, tem, já já tem. gravaram a tela, já Então, fizeram print. O Então- problema é que a gente tem um princípio na nossa Constituição que é o superior interesse do menor. Quando ela fala numa entrevista, eu vou expor meus filhos até os 18 anos, porque eles nasceram de mim, é o interesse dela que tá acima dos filhos. Entendeu? O Entendi. que eu acho Eu acho errado. errado também. Uhum. Entende? O quanto essa exposição. Essas crianças não estão indo mais na escola. Aham. As crianças precisam socializar. Um chat GPT, um homeschooling não vai substituir a escola, o convívio, você aprender a socializar. Então, assim, tem coisas bem complicado. Eu não quero dizer que a Virgínia é 100% responsável pelo final do relacionamento, porque quando um relacionamento termina, um pode ter tomado a decisão, mas todo o relacionamento termina por culpa das duas pessoas, Sim. mesmo que seja em parcelas diferentes. Sim, com Alguma- responsabilidade. né? Alguém... Ele fez algumas coisas e ela fez outras coisas que fizeram esse relacionamento dar errado. Então, assim,
Eu acho que quando um relacionamento termina, você precisa se autorresponsabilizar pelo que você errou. Uhum. Qual foi a minha porcentagem de erro? Você precisa agradecer as coisas boas. Nossa, tivemos 3 filhos, fizeram correto. Focar Uhum. nos filhos. 3 crianças perfeitas, lindas, maravilhosas, Saúde, inteligentes, exato. com saúde. Né? Quantos casos a gente vê hoje em dia de criança que está passando por problemas de saúde e eles têm os 3 filhos perfeitos? Então, focar, agradecer as coisas boas, os bons momentos que tiveram, analisar quais foram os aprendizados dos momentos ruins, né? Ressignificar tudo isso, viver o luto, né? É importante viver o luto, porque quem não vive o luto, por exemplo, vive emendando uma relação na outra, uma hora vai viver esse luto de forma acumulada. Então é saudável você viver o luto, mas não por um tempo, né? Então, Muito muito extenso prolongado. Uhum. E saber se despedir. O ideal seria fazer o que eles fizeram, só que é muito cedo pra gente falar se isso vai dar certo ou não. Uhum. Porque eles ainda não viveram todo esse término. Então, Sim. só os próximos capítulos dirão. Vamos dizer. E ainda vai começar a ver como é que vai dividir, como que não vai dar briga aí, aí começa. E eles podem voltar também, né? Nunca se sabe. Eu né? acho que vai voltar. Eu tô com o Luizito. Eu acho que vai voltar. Então, eles Pra mim podem não foi o voltar. Pior que ele final. acertou do Neymar, né? Será que ele vai Se bem aceitar? que o Luizito, quando ele vai numa coisa, vamos em outra, na verdade. Não, mas eu tenho essa fama, viu, doutor? Mas de Eu fofoca ele sou vai bom. Mas de fofoca ele vai Fofoca bem. ele vai Ah, bem? que você acertou? De fofoca, Neymar ele Não, acertou. é porque a gente fez aqui um episódio uma vez que aí era temático, foi de quando o Neymar veio pra cá. Eu falei que ele não ia dar certo no Brasil, não. Que ele quase não ia jogar. E acertou. E tá... Cravou. Aí ele tem um mês pra É mudar isso. essa ideia. Olha, também. dá medo de Nem vir mais nesse isso. podcast. Esse me pergunta se a Virgínia separasse do Zé Felipe. Exato. Esse... Você Aceitou tem o alguma Neymar. previsão? Qual é a sua agora, Nossa, né? Igão. Previsão? Tem uma previsão aí sobre o Previ- Rio. Não tem O Rio vai nada ficar... específico. Tem que ser natural, não quando eu pergunto assim, sabe? Tem que ser uma coisa natural. Ele tem que vir inspiração, né? Exato, tem que vir inspiração. Exato, exato. Mas o Neymar, falando rapidão do Neymar, mas o Neymar tem um mês, ele vai ficar até 30 de junho, né? Ele tem mais, se eu não me engano, 2 jogos. Aí, pô, vai que ele mete 3 gols É cada tipo jogo. coisa de, acho que 15 dias que ele tem. Mas... Então já era, então. já é. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.